Eu comecei a trabalhar com o povo de Luzia, aliás, na época a gente nem chamava assim, daqui a pouco vocês vão entender o porquê, em 1988, numa rápida visita que eu fiz à Dinamarca, eu tive a satisfação de ser o primeiro brasileiro a analisar a coleção de crânios de Lagoa Santa que o Peter Lund escavou e mandou para a Dinamarca no meio do século XIX. Isso foi um dos momentos mais interessantes da minha carreira, porque eu cresci escutando falar na coleção Lund, Lund, de maneiras que quando eu tive acesso a ela foi um momento muito especial. Então eu analisei a coleção Lund em 1988 e em 1989, junto com o professor Pucciarelli da Argentina, eu publiquei o primeiro artigo sobre o povo de Luzia. E aí os nossos resultados mostraram uma coisa absolutamente inesperada, não é? Quando a gente comparou a morfologia da coleção Lund, né, de Lagoa Santa, claro, nós percebemos que os crânios tinham uma morfologia muito similar a australianos e africanos atuais e muito diferente dos ameríndios atuais e dos asiáticos atuais. Isso nos levou a propor um modelo que tem um nome sofisticado, mas para resumir de uma maneira fácil, né? É um modelo de duas migrações. Acreditava-se, e ainda se acredita, com base no estudo da genética dos índios atuais, né, de que a América teria sido ocupada apenas por uma leva populacional, né? E quando os nossos resultados saíram, né, mostrou que não. Mostrou que, na verdade, os primeiros americanos, ou pelo menos os primeiros sul-americanos, depois nós estendemos isso também para a Mesoamérica e para a parte da América do Norte, né, que os primeiros americanos tinham uma morfologia muito diferente da morfologia dos índios atuais. E aí então a gente propôs um modelo das duas migrações de ocupação para a América. Muito bem, por que eu fui estudar a coleção Lund lá tão longe na Dinamarca? Porque até 1995 não me davam acesso às coleções brasileiras, né? Então a minha grande descoberta começou com o estudo da coleção do Lund, que está muito bem preservada, inclusive lá na Dinamarca. Está tão bem preservada que você, além dos crânios e de outros ossos humanos, você ainda tem os baús que os escravos do Lund fizeram, né? As dobradiças, inclusive, são de couro. Você tem as caixas, né, que o Lund usou para transportar, para mandar esse material para a Dinamarca, e você encontra até os jornais que ele usou para embalar os crânios, né? E isso está preservado lá desde 1845. Muito bem, a partir de 95 eu passei a ter acesso às coleções brasileiras, e aí então eu estudei primeiro uma coleção de crânios de Lagoa Santa que estão no Museu de História Natural da Universidade Federal de Minas Gerais. Aí a coleção Lund tem cerca de 30 indivíduos. A coleção Harold Walter, que foi um amador brilhante que escavou em Lagoa Santa nos anos 30 e 50, né? Tem aí uns 40 crânios, e isso está lá no Museu de História Natural da Universidade Federal de Minas Gerais. E aí, por último, eu estudei, né, em 95, a coleção do Museu Nacional do Rio de Janeiro, que, como todo mundo sabe, né, sofreu um incêndio aí nas últimas semanas, né? Por quê? Porque a maior coleção de esqueletos humanos de Lagoa Santa, né, existentes, estava no Museu Nacional do Rio de Janeiro.
Se a gente somar essas coleções todas, isso dá mais ou menos uns 300 esqueletos, dos quais nosso último trabalho, nossa última síntese sobre morfologia craniana, né, nós usamos quase 90 crânios. Então a maior coleção que existia desse povo de Luzia, né, como eu disse, até então a gente não chamava assim, daqui a pouco vocês vão entender, a maior coleção estava lá no Museu Nacional do Rio de Janeiro, então eu estimo pelo menos 200 indivíduos estavam lá na coleção do Museu Nacional, né? Então foi uma perda incomensurável para aquelas pessoas que estão interessadas em estudar a origem do homem americano. Muito bem, a Luzia eu sabia há muitos anos, praticamente desde que eu entrei na arqueologia no final dos anos 70, que ela existia, né? E que ela era certamente o esqueleto mais antigo das Américas, né? Eu também fiz as medições de Luzia em 95, mas por uma série de razões, né, eu só publiquei os resultados da minha análise com a Luzia em 98, junto com um colega queridíssimo, o Joseph Paul, da Texas A&M University. Até foi muito interessante porque ele estava fazendo umas descobertas similares lá nos Estados Unidos, mas a amostra americana de primeiros de crânios antigos do continente é uma amostra muito ruim. Mas se você juntar todo Estados Unidos e Canadá, né, mais ou menos contemporâneos ao povo de Luzia, você tem lá meia dúzia de indivíduos. Mas mesmo com essa amostra muito pequena, ele estava chegando às mesmas conclusões que a gente, aí a gente resolveu colaborar. Ele veio ao Brasil, né, em 98, e aí eu disse assim, olha, para a gente comemorar essa aproximação, nós vamos processar os dados do esqueleto mais antigo das Américas, né, que aí a gente já havia apelidado de Luzia, né, e ele ficou extremamente emocionado, porque afinal de contas, quando eu falei para ele que o crânio tinha aí entre 11.000 e 11.500 anos, para ele foi uma coisa inacreditável. Muito bem, todas essas coleções que nós analisamos no Brasil e depois mais tarde também em outros países da América do Sul e no México e na Flórida, todos confirmaram aquilo que a gente vinha dizendo desde 89, com base nas nossas pesquisas com a coleção Lund. Quando começou a chegar o final dos anos 90, eu comecei a perceber que a gente já estava esgotando os materiais existentes em museus. E tinha também uma outra limitação, é que como a grande maioria desses materiais que estavam em museus foi escavada ainda numa época pré-científica da arqueologia, não tinha boas datações para esse material. Então, entre 2000 e 2009, né, nós retomamos as últimas escavações que tinham acontecido em Lagoa Santa, foi justamente em 74, 75, quando o crânio da Luzia foi encontrado pela Madame Perrer, na Lapa, a 12 metros de profundidade, num sítio chamado Lapa Vermelha 4. Então eu achei que era hora da gente retomar as pesquisas de campo em arqueologia, e nós desenvolvemos lá um mega projeto entre 2000 e 2009, e esse projeto foi interrompido e depois ele foi retomado em 2013 pelo André Strauss. Nessa época ele estava no Max Planck Institute e na Universidade de Tübingen, e agora ele é professor aqui no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, né? Juntando essas duas escavações, as que foram proporcionadas por mim e aquelas que foram proporcionadas pelo André Strauss, nós temos aí já cerca de 40 sepultamentos lá de Lagoa Santa. E esse material também a gente já estudou e já publicou, e também confirma o nosso modelo
das duas migrações para a América. Agora, por mais que eu tenha me esforçado, não é, eu nunca consegui encontrar lá, e ninguém mais conseguiu encontrar lá, em quase 200 anos de pesquisa, não é, nenhum esqueleto tão antigo quanto a Luzia. Né? Os esqueletos mais antigos, o grosso dos esqueletos de Lagoa Santa, eles estão datados mais ou menos entre 10.000 e 8.000 anos. Né? A única exceção é a Luzia, né? Com essa data entre 11.000 e 11.500 anos. Então, a perda da Luzia é uma tragédia, né? Porque vocês vejam, né? Em quase 200 anos de pesquisa, só ela foi encontrada com essa datação tão recuada. Então foi uma perda inestimável para a questão do estudo dos primeiros americanos. Né? Todos nós nos comovemos profundamente com essa tragédia que aconteceu no Museu Nacional, né? Apesar de que era uma tragédia anunciada, porque o museu estava extremamente debilitado em termos de infraestrutura, sempre esteve, porque sempre foi tratado como o patinho feio da Universidade Federal do Rio de Janeiro, não é? Então, infelizmente, isso é uma tragédia anunciada. Como eu disse, existem outras coleções de esqueletos de Lagoa Santa, existem, só para recapitular, na Dinamarca, né? Na Universidade Federal de Minas Gerais e no Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos aqui da USP. Muito bem, o que restou? Claro, a gente está assumindo, pode ser que por algum milagre o incêndio não tenha afetado o crânio da Luzia, porque ela estava numa caixa metálica, dentro de um armário metálico, então a gente não sabe, ainda há uma esperança de que a Luzia tenha sido preservada. Se ela não foi, se ela foi realmente destruída pelo incêndio, o que restou? Não é? No Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos aqui da USP, nós temos uma cópia do busto, daquela reconstituição física que foi feita pelo Richard Neve na Inglaterra. Mas, e existe lá na prefeitura de Pedro Leopoldo, nós não temos o crânio seco, nós não temos uma réplica do crânio seco. Mas na prefeitura de Pedro Leopoldo, lá sim, tem uma réplica do busto, da reconstituição dela em vivo, e também recentemente, há alguns poucos meses, o Museu Nacional doou para a prefeitura, né? Por que Pedro Leopoldo? Porque o sítio de onde a Luzia saiu está localizado na cidade de Pedro Leopoldo, então, em Minas Gerais. E o Museu então, Nacional, há uns poucos meses, eles doaram uma réplica do crânio seco da Luzia. Né? Recentemente, eu vi na imprensa que parece que também os arquivos, né, das tomografias também estão preservadas no Instituto Nacional de Tecnologia no Rio. Então, mas evidentemente que isso são réplicas, né? Isso serve basicamente como um material para exposições museológicas, né? Restringe muito as possibilidades futuras, né, de estudos que eventualmente seriam feitos na Luzia.